Muito bem, hoje nós vamos falar sobre retração de Fibonacci e como isso pode ser utilizado no mundo do trading em criptomoedas, em ações, obviamente, e também em índice futuro. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volpax, também conhecido como Stormer do Mercado. Tudo bem, pessoal? Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema e sobre uma ferramenta que eu acho que pode ser extremamente útil para todo mundo que entra no mercado financeiro, que é a famosa ferramenta Fibonacci. Uau, existem muitas lendas em cima do Fibonacci, existe muita superstição mágica em cima do Fibonacci. Tem pessoas que são realmente adeptas da Santa Igreja Fibonacci. Eu não sou um cara tão fanático assim, porque eu, particularmente falando, gosto de coisas que conseguem ser estatisticamente comprovadas. Mas eu vou mostrar aqui basicamente como funcionam as retrações de Fibonacci hoje e algumas formas diferentes de utilizá-las. Eu vou mostrar isso no mundo de criptomoedas, mas entendam, tudo que eu vou falar aqui sobre criptos também pode ser trazido para o mercado de ações e também pode ser trazido para o mercado de futuros, de maneira que vocês podem utilizar isso nos mais diversos períodos operacionais e nos mais diversos ativos. Não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de imediatamente assinar e colocar aquele sininho para quando eu fizer um novo vídeo, vocês poderem estar recebendo imediatamente isso na tela de vocês em casa, ok? Peguem pipoca, peguem um café e vamos dar uma olhada aí e ver o que está rolando. Aqui então a gente tem o gráfico do BTC contra Brasil Real, contra Real Brasileiro. Como que eu posso e como que eu utilizo então as retrações de Fibonacci para localizar zonas de suporte? Classicamente falando, retrações de Fibonacci são esta ferramenta que está aqui, ó, preço Fibo. Tá? Então, quando a gente clica aqui em preço Fibo, a gente imediatamente está procurando retrações de Fibonacci. Retrações de Fibonacci seriam basicamente movimentos de expansão, retração. O Charles Dow, quando fez a teoria de Dow, ele identificou que a maior parte dos ativos, quando faziam um movimento de recuo, ou eles corrigiam 1/3 do movimento prévio, ou eles corrigiam 2/3 do movimento prévio, ou ele corrigia somente até metade do movimento prévio. Isso é o que está escrito na teoria de Dow. Bom, o fato é que a retração de Fibonacci, basicamente, é eminentemente a ideia de que quando o mercado recua, ele vai recuar 0,38 da sua última perna de alta, ou ele vai recuar 50% da sua perna de alta, ou ele vai recuar 0,618 da sua última perna de alta, sendo estes os movimentos então de retração dentro da sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci, rapidamente falando? A sequência de Fibonacci foi uma sequência descoberta por um matemático chamado Leonardo Pisa, enquanto ele tentava resolver um simples e mero problema. O problema era quantos pares de coelhos são gerados a partir de um par de coelhos, se cada par tem uma série de estruturas e que produziam a seguinte resposta: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 44 e assim por diante. Bom, o que é interessante aqui nessa sequência de Fibonacci até o infinito? Primeira coisa que é interessante na sequência de Fibonacci é que para você descobrir o número seguinte da série, basta somar os dois últimos. Então você soma 5 com 8, você descobre 13, você soma 8 com 13, você descobre o próximo número 21, e se a gente quisesse descobrir o próximo número da nossa série, a gente pega 13 com 21, dá 4, 44. E daí... 44? Tá certo? Não, fiz errado? Fiz errado? Não, tá certo. Então... agora deu bug. Agora deu bug. Nada como o bom e velho Covid me detonando a vida. 34. Viajei na maionese. Eu não notei que estava uma coisa errada. 34. Então tá. 34. Agora sim. E aí, se eu quiser localizar o próximo número da série, o que eu devo fazer?
Não, não é 344, é 34. Ai, escrever toda a série de novo. Desculpa, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, não é o que dizem. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Se eu quiser descobrir o próximo número, eu somo 34 com 21 e eu vou para... vamos fazer de cabeça isso aqui, ruim, 55, 55, 55, tá certo? 55, agora vou até conferir com a matemática aqui. Depois do meu Covid, eu não confio mais no meu cérebro, infelizmente. 55 e assim por diante. Bom, mas outras características interessantes nessa sequência são as seguintes. Se eu quiser descobrir o próximo número, eu vou, por exemplo, pegar 55 e se eu multiplicar por 1,61, eu descubro o próximo número, 88. E se eu pegar 55 e eu multiplicar por 0,61, eu descubro o número anterior. Então, 55 vezes 0,61, eu descubro 34. Né? Então, à medida que você vai trabalhando dentro dessa sequência, estes números, eles guardam uma proporção áurea entre eles, que é a proporção de 1,618. 1,618. E que foi dita por muitos como sendo a proporção áurea da existência de todo o mundo, de todas as coisas que regem o planeta. O mundo, o universo. A distância da Terra para a Lua, para o Sol, respeita a proporção de Fibonacci. A distância dos nossos olhos de um olho para o outro respeita a proporção de Fibonacci. O umbigo dos senhores está a 0,61 da altura dos senhores. Então vai todo mundo lá para casa agora, pega uma fita métrica, fica pelado na frente do espelho, mede a altura, calcula a altura. Então, se eu quiser saber onde é que está meu umbigo, eu vou lá, eu tenho 1,82 m, 1,82 vezes 0,618, meu umbigo está 1,11 do chão. Pau! Está lá meu umbigo, 1,11. Então, 0,618 funciona realmente dentro da natureza para encontrar muitos processos de recuo, para encontrar muitos processos de retração e também de expansão. Muitos dizem que Deus escreveu o universo sob a ótica da matemática e essa escrita do universo sob a ótica da matemática, então, basicamente, utiliza a proporção áurea de Fibonacci. A forma como as ondas descem no mar, a sequência de uma série de aspectos que existem na nossa vida, a forma como os galhos de uma árvore crescem na direção do Sol, respeito às proporções de Fibonacci, a nossa espiral do nosso DNA, a distância entre uma hélice do nosso DNA com a outra hélice também respeita 0,68 e 1,68. Enfim, uma série de coisas que todo mundo diz e utiliza para provar que o mundo é regido por Fibonacci. Bom, passado toda essa fase lúdica aí que a gente está comentando, passado todo esse aspecto, digamos, essas curiosidades fenomenais aí que eu particularmente falando não impressiono, vamos mostrar aqui como é que a gente utiliza a questão da retração de Fibo em si. Vamos colocar isso dentro de um gráfico diário. E colocando isso dentro de um gráfico diário, nós podemos pegar um movimento, vamos pegar um movimento de propulsão qualquer, tá? Um movimento de propulsão qualquer, como este aqui. Veja que esta propulsão, tá? Essa perna de alta, melhor dizendo, vamos chamar até de perna de alta, ela forma um topo neste ponto. A gente vê que o topo está formado. Então, quando eu quero localizar um suporte para este topo que foi produzido, se eu quero localizar um suporte para este topo que foi produzido, eu consigo, a partir desse momento aqui que eu tenho o topo estabelecido, eu consigo colocar essa ferramenta, que é a ferramenta de retração de Fibo, eu desenho daqui até este ponto, e uma vez que eu tenha colocado isto, eu tenho a primeira retração de Fibonacci tocando aqui, a segunda retração de Fibonacci tocando a retração de 50 aqui, e a próxima retração tocando aqui, a retração mais forte de todas, a retração de 618. Pronto. Mercado recua, toca na região de 38, se aproxima da zona de 38, toca nela, vejo que dá uma cutucadinha, entra a pressão de compra e o mercado vai embora. Acelera forte. Então, o que nós estamos vendo aqui, basicamente, é a utilização. Deixa eu tirar todos esses outros níveis aqui, depois eu vou explicar esses níveis para vocês. A utilização
da retração de Fibonacci para a localização de suporte. Numa tendência de alta forte, o mercado recua somente até a retração de 38. Em uma tendência média, ele recua até a retração de 50 e em uma tendência mais fraca, ele recua até a retração de 61. Na minha forma de ler, quando o mercado recua até a retração de 38 e já volta a subir, como foi o caso, o movimento mais provável vai ser a ruptura do topo anterior. Ao mesmo tempo, quando o mercado consegue recuar até a retração de 50, a minha interpretação é que o mercado tem forças para voltar pelo menos até o topo anterior e daí talvez montar um topo duplo. E quando o mercado recua até a retração de 61, neste aspecto eu esperaria que o movimento de alta fosse pelo menos até a retração de 38 e daí talvez formar um pivô de baixa. Então a forma e o tamanho em que acontece a retração, para mim, implicam muito a dimensão e a estrutura que aquela tendência está trabalhando. Muito bem. Dito isso, a gente vai observar isso acontecendo em vários movimentos, tá? Em inúmeros movimentos, sejam de alta ou seja de baixa. Por exemplo, digamos que eu estivesse trabalhando aqui essa perna de baixa que a gente está vendo aqui construída. E ela faz este fundo estabelecido aqui. Isso é um fundo. E aqui é o topo. Eu posso botar minha retração de Fibo que vem daqui até aqui. E eu vou esperar que apareçam pontos de reversão aqui, aqui e aqui. Veja que o mercado consegue ir até o primeiro ponto, o de 38, faz esse movimento que vocês estão vendo aí, forma um topo, veja que acabou de formar um topo. Se perder essa mínima, eu posso pensar em atuar na ponta da venda, porque vai ser um topo produzido com o alvo de perder o fundo prévio. Veja que o próximo candle não perde o topo e vai até a próxima resistência. No momento que toca a próxima resistência, ele faz o quê? Ele faz um novo topo. Veja que aqui a gente constrói mais um topo, candle 120, 121, 122 é um topo em cima da retração de 50. Eu marco a perda dessa mínima com uma possível venda. O próximo candle não perde a mínima ainda, ele tenta mais uma vez romper o topo. Para aqueles meus amigos que conhecem o conceito de trap, já entendem isso aqui como um trap, já pensam em fazer uma venda na perda dessa mínima, e se perder essa mínima, o sujeito vai buscar o alvo pelo menos, como veio até a retração de 50, vai buscar o alvo pelo menos até o fundo prévio. O que o mercado faz? Voilá, voilá, vem até o fundo prévio. Então, esta é a forma de usar a retração de Fibonacci como uma ferramenta de localização de suportes e de resistências. Isso pode acontecer em qualquer período operacional, em qualquer movimento. Veja que aqui a gente está fazendo isso num gráfico diário, mas a gente pode trabalhar também em gráficos menores. Aqui eu vou puxar uma retração de Fibo deste ponto até este ponto. Vejam que a gente vai ter então o primeiro nível de suporte, o segundo nível de suporte e o terceiro nível de suporte. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que forme um candle de reversão em cima de algum desses níveis. Veja que esse recuo aqui corta o suporte de 38%, vem até o suporte de 50%. Veja que o candle seguinte constrói um 1, 2, 3 de compra em cima dessa zona de suporte, em cima da retração de 50. Neste caso específico, eu posso considerar uma entrada nessa ruptura, meu stop vai ficar nessa mínima e meu alvo, no mínimo, o topo anterior para uma realização parcial e depois prosseguir talvez um pouco mais de alta. Veja que vai para o nosso alvo, a gente faz nosso RP, dá uma hesitada, inside bar, rompe inside bar para cima e segue a movimentação de alta um pouco mais. A retração de Fibonacci, eu vou colocar ela agora aqui num prazo mais curto. Eu vou colocar no gráfico de 240 minutos para vocês verem o cenário atual. Vejam que neste momento atual, a retração de Fibonacci aqui observada dentro do BTC contra o Brasil Real trabalha basicamente com essa movimentação daqui até aqui. A gente não conseguiu repicar nem tão pouco até a retração de 38, nem a de 50 e nem a de 68. Esse é gráfico de 240 minutos. No recuo anterior, que veio construído daqui até aqui, a gente faz um movimento bastante estranho. É um movimento em que a gente consegue ultrapassar o Fibo de 61. Normalmente, quando a gente faz isso, o mercado deveria voltar até o início desse topo. Não foi o que ele fez. Entrou pressão de venda e volta a cair. Vamos olhar aqui.
esta retração que vem deste ponto até este ponto. E a gente nota a retração de Fibo funcionando como suporte aqui é de 50. Normalmente, a forma como eu utilizo é: eu quero operar a retração de Fibo a favor da tendência que eu estou andando. Então vejam, se eu estou dentro de uma tendência de baixa, eu acredito que todos aqui concordam comigo com a ideia que é uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Então eu vou esperar que uma perna de baixa seja construída, como esta. Quando essa perna de baixa propulsiva se formar, e ela acabou de se formar e terminar aqui, com este mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então eu vou pegar uma retração de Fibo que vem daqui até aqui. E eu vou esperar por possíveis vendas nesta região ou nesta região. Quando o mercado vai fazendo um movimento de repique, eu estou esperando. Aqui eu já começo a olhar, talvez seja uma venda, mas não tocou bem na retração de 38, então estou de fora. Vejo que o mercado dá mais um movimento, agora toca na retração de 50. Tocou na retração de 50, esse candle que está aqui vocês conhecem como um trap. Esse candle 5, ele está tentando romper esse topo aqui e rompeu. Se perder essa mínima, é uma batida na venda. Se formasse, por exemplo, um candlezinho pequenininho aqui, também seria um topo na retração de 50 para venda no candle seguinte. O próximo candle já foi uma martelada para baixo, acionou o trap. Uma vez acionado o trap, pronto, já está feito o meu sinal de entrada. Eu posso tomar a posição na ponta da venda a favor da tendência de baixa do BTC contra o Brasil Real. E vejo que o mercado vem embora. E aí eu vou construindo isso ao longo de todo o tempo. Eu vou simplesmente definindo se a tendência é de alta ou de baixa. Uma vez que eu tenha definido isso, eu construo o que seriam minhas retrações principais de Fibo. Por exemplo, nesse cenário aqui, nós estamos dentro de um zigue-zague altista, são topos e fundos ascendentes. E como nós estamos dentro de topo e fundo ascendente, no momento que eu fizer um topo aqui e eu iniciar um processo corretivo perdendo essa mínima, eu vou colocar a minha retração de Fibonacci que vem daqui até aqui. E uma vez que eu tenha colocado isso, eu vou procurar por sinais de reversão em qualquer uma dessas zonas, que vão ser a retração de 38, a de 50 e a de 61. A de 61 é a mais forte, sim, mas no mercado muito poderoso, como o de cripto geralmente é, o recuo vem só até 50. Veja que a gente formou aqui 1, 2, 3 de compra na zona de 50. Se romper essa região, eu posso pensar em comprar. No próximo candle, a gente não rompe e a gente vem até a retração de 61. Bom, nessa retração de 61, que também está grudada na abertura dessa mega barra, eu vou ficar muito atento se formar 1, 2, 3 de compra. Próximo candle acabou de formar 1, 2, 3 de compra. Eu vou esperar essa ruptura para ver se eu tenho uma tomada de posição. Ainda não tive. Vejo que a gente tem mais uma tentativa de perder esse Fibo aqui, esse fundo prévio. E agora eu tenho um trap. E esse trap está formado em cima da retração de 61. Se romper essa máxima, eu tenho uma compra. Meu stop fica imediatamente abaixo da mínima. E aí o mercado, voa lá, me dá meu alvo. Me dá meu dinheiro e é o que eu quero. Bom, você deve ter visto, quando eu comecei a nossa conversa, que eu tenho eu tenho alguns outros níveis dentro das minhas retrações de Fibo. Quais são esses outros níveis que eu tenho construídos? Bom, além da retração de Fibo clássica, que seria os números apresentados já pela própria ferramenta, no caso a retração de 38, a retração de 50 e a retração de 61, eu coloco os seguintes padrões. Eu coloco aqui propriedades de preço de Fibo, botão direito do mouse, e eu entro aqui e eu coloco então os níveis, que seriam menos 14, então menos 14 e 114, e coloco também 261. E para que eu faço isso? Bom, eu faço isso por alguns motivos muito claros e muito objetivos. Mas como o vídeo já está ficando muito longo, esses objetivos irão ficar para a nossa próxima conversa. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar um like aí e a gente imediatamente pode daí ver que vocês estão gostando do tema, a gente pode explorar esse tema um pouquinho mais.
Não se esqueça de deixar comentários e dúvidas lá no canal, porque daí eu consigo responder as dúvidas por lá. Espero vocês lá. Um grande abraço. Tudo de bom.